paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amados irmãos. Trago uma palavra da parte do nosso Deus que se encontra no segundo livro de Coríntios, Coríntios, capítulo 6, o verso 14. Essa palavra fala sobre o jugo desigual, ou seja, fala sobre a questão das trevas com a luz, a união, das trevas com a luz. Não tem união, não tem como se unir a luz com a escuridão. Então, é uma palavra para você refletir, uma resposta de Deus para com a tua vida. Às vezes passamos desapercebidos e deixamos algo passar desapercebido em nossa vida. Eu vou ler esta palavra para você, para que você possa refletir, que você encontra aqui no capítulo 6 do livro de Coríntios, capítulo 6, o verso 14, que diz assim: não vos prendeis ou prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivo, ou do Deus vivente. Como Deus disse-lhe: neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, disse o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor poderoso. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, esta mensagem, esta palavra é uma palavra doutrinada, ao povo de Corinto, o apóstolo mandando essa parte, essa mensagem ao povo de Corinto, e vos ensinando e dando detalhes, e mostrando com que nós, aleluia, iremos se apegar, ou a quem nós se apegaremos. Porque antes nós estávamos nas trevas, e agora nós andamos na luz. Por que razão nós voltar novamente às trevas? Ou por que razão nós fazer um pacto ou uma aliança, que é a mesma coisa, com as trevas? Ou seja, o justo andar com o injusto. Então não tem como os dois se ligarem, porque um é justo e o outro é injusto. Nunca vão entrar no acordo ou no bom senso, devido às práticas serem diferentes, Ou a luz não tem como se unir com as trevas, porque se nós pensar e se nós raciocinar, não tem como. Se você é luz e a outra é escuridão, outra é a treva, então quando a luz se aproxima da escuridão, das trevas, se aparta automaticamente. Então, meus irmãos, não tem como nós ter mais um pacto, uma aliança com o mundo. O mundo representa as trevas. E o que nós traz nessa meditação, nesse dia, nessa parte, aleluia, de raciocínio da palavra de Deus, é que nós agora, disse Deus, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se nós somos templo e morada do Espírito Santo, nós somos santificados, nós somos separados das coisas do mundo,
né? Não tem mais como nós procurar o mundo, não tem mais como nós andar no mundo, ou como um santuário de Deus vai, aleluia, receber ídolos, né? Então Deus compara nós como seu santuário, e o que ele fala sobre as nossas vidas é que nós devemos se separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, o que nós diz, como diz também lá na palavra de Deus, no livro de Salmo, lá no Salmo 1, lá, no verso também primeiro, vai dizer: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Que estão falando de injustos, que não anda segundo o conselho dos injustos, dos ímpios, né? E nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, não tem como nós se unir mais a essa questão. Então, nós como crentes, nós temos que se separar. Separação, santificação. Sem santidade é impossível agradar a Deus, né? Então, diz uma separação, quando diz, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, tem um desligamento. Nós não podemos mais estar ligados. E muitas das vezes as pessoas que aceitam Cristo, aceitam Jesus, por falta de tempo, pode ser também, nós não vamos questionar sobre isso, mas outras questões é porque não querem aprender, porque não se separaram, não procuram se santificar e acaba sempre na roda dos escarnecedores, acaba sempre se detendo no caminho dos pecadores. Então, o que nós vemos é que nós agora passamos a ser a diferença na terra. Diz no livro de Mateus, né, capítulo 5, nós conhecemos a parte, né, e do verso 14 por ali, nós vamos ver que a palavra de Deus está dizendo bem claro que nós somos o tempero da terra, ou seja, nós somos o sal, nós somos o paladar, nós somos a luz. Então, amados irmãos, se nós refletir, essa palavra hoje é para você que ainda não conseguiu se desligar do mundo, ou você que procura fazer pacto, sociedade com os injustos, sociedade com os ímpios, né? Ligação, né? Como que você vai conviver com a desigualdade? Como que você vai conseguir separar as coisas? Como que você vai andar? Bem, nós podemos ver até mesmo casamentos, né, que muitos evangélicas, e assim sucessivamente, procura andar desigual, procura alguma coisa que não vai dar certo, irmãos. Então, esta é uma palavra para nós, né? Não discriminar os demais, mas isso é uma palavra pessoal, uma palavra particularmente a nós, para que nós entendamos que nós fomos chamados para a luz e que nós devemos andar na luz. Nós não podemos mais se misturar na idolatria ou questões como que nós vamos fazer um pacto com uma pessoa que gosta de práticas de idolatria. Como que nós vamos andar com essa pessoa? Como que você vai formar família com essas pessoas? Como que você vai se dividir? Né? Então não tem como nós se dividir. Não tem como nós servir a dois deuses. Ou serve a Jesus, ou serve ao inimigo. Então não tem como nós juntar as duas coisas. As duas coisas não se juntam, não se ligam, né? Então, se nós observar na palavra de Deus, também no livro de Gênesis, capítulo 12, né, nós vemos ali o chamado
Abraão, que ainda na época não era conhecido como Abraão, mas era Abrão, nós vemos ali que ele vivia no mundo de idolatria, no meio de seus familiares. Suas famílias tinham rituais de idolatria, servia a deus pagãos, mas Deus o chamou, porque Deus o viu, aleluia, o desejo do vosso coração, que era um homem reto, sincero. Então Deus o chama e o convida a um novo caminho. Quando Deus disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, né? E às vezes nós ainda continuamos ligados. A nossa família, sim, sangue, sim, mas nós devemos separar uma coisa da outra, né? Nós aqui não estamos pregando para nós desfazer o vínculo familiar de forma alguma. Nós estamos dizendo espiritualmente, a convivência. O que eles gostam não é o que nós, aleluia, pode gostar. O que eles fazem pode ser que não é a coisa que nós possamos fazer. Então, sai do meio da tua parentela, sai do meio da idolatria, sai do meio dessas coisas que não me agradam. E porém, venha e faça, aleluia, a diferença. Então, esta palavra, ela vem para a tua reflexão. Você pode estar desagradando a Deus, porque Deus, ele não se agrada, Deus, ele não se liga com as trevas, então ele tira nós das trevas, mas não é que nós possamos andar ainda nas trevas. Se aquele que ainda anda nas trevas não se converteu, ou aquele que se detém a essas coisas, ainda estão ligados com as coisas do mundo, não se desligaram. O livro de Romanos, se nós abrir o livro de Romanos, nós vamos ver bem claro. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam, né, segundo a carne, segundo o curso do pecado, mas se separaram. Então não há condenação para aqueles que se separam. Mas se nós for ver mais adiante, nós vamos ver que a carne se inclina para o pecado, né? Então o espírito se inclina para o espírito e a carne se inclina para as coisas do mundo. Então, separados, né, nós vamos ser, aleluia, amados por Deus, porque Deus nos chamou para uma boa vocação, para um chamado especial, que é transmitir a palavra santa, a palavra do nosso Deus. Que nós possamos ser luz, e que nós possamos rejeitar o pecado, a iniquidade, e que nós possamos refletir, como diz, o jugo desigual não é para você. As trevas não é para você. Esta aliança, esse pacto não pertence a nós. Então que Deus abençoe e até a próxima. Nós vamos trazer mais algumas palavras de ensinamento para mim, para você aprender a se conduzir ao nosso chamado. Deus te ama, Deus te chama para as boas novas. Deus abençoe. A paz de Cristo nosso Senhor Jesus.